Muito bem, uma boa tarde para todos. É com alegria que nesta manhã nos encontramos aqui e estava aqui meditando na palavra do nosso Deus em um texto e eu gostaria então de compartilhar com você esse texto da palavra de Deus. É um texto muito interessante e que tem sido assim muito relevante para os nossos dias hoje em que nós estamos vivendo. Dias difíceis em que o povo tem perdido a sua esperança na pessoa de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos então extrair aqui 4 versos da Epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz aqui no capítulo 2, verso 8 ao 11, ele diz assim, E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É interessante e é também de extrema importância a grandiosidade e a profundidade desse texto. Quando a gente medita nesse texto, a gente vê como as pessoas aí fora, elas têm assim, eu tenho notado que as pessoas têm perdido a credibilidade, as pessoas têm deixado de acreditar em Deus e pior, muitas delas não acreditam, são pessoas céticas, que independente de muitas vezes até estarem vendo Deus operar, Deus fazer um milagre, Deus está no meio do seu povo, mas se tornam pessoas incrédulas, pessoas céticas, se tornam, a incredulidade da alma tem impedido com que essas pessoas acreditem que há um Deus no céu, que é o Criador de todas as coisas. É impossível não entendermos que por trás deste universo existe um ser poderoso, um ser onipotente, onisciente, onipresente, que tem regido esta nação. Então esse texto ele tem uma base muito forte para conosco, ao ponto de nos dizer assim, olha, chegará um dia em que todos aqueles irão ter que dobrar os seus joelhos, aqueles que estiverem no céu, na terra e debaixo da terra, e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, queridos, quando, não precisa ir muito longe, mas quando a gente vai estudar anatomia humana, por exemplo, vai estudar um cérebro, um coração, as artérias, é impossível não entender que por trás de algo tão extraordinário, tão maravilhoso, tem que ter algo por trás de uma pessoa que criou o próprio ser humano. Você consegue compreender como é importante a gente entender que há um Deus no céu, criador de todas as coisas. Quando a gente vai estudar a célula, o núcleo da célula, o DNA humano, o próprio corpo em si, a gente entende que há um Criador por trás de todas essas coisas. Quando a gente vai estudar a astrologia e a gente vê as marés, os mares, a força da lua sobre as marés,
a gente entende que há um Criador por trás de tudo isso. É impossível não haver uma pessoa que esteja regendo a terra, compreende? Então esse texto ele é muito interessante e é muito claro quando nos mostra que chegará um dia. E é interessante porque Deus ele dá o livre-arbítrio ao homem, né, para que o homem aceite ou não as coisas de Deus. Deus, ele em sua infinita sabedoria e humildade, ele aceita o livre-arbítrio que o homem tem de decidir sobre a sua própria vida. Ainda que ele ache, entre aspas, que é a sua própria vida, porque a nossa vida ela pertence a Deus. E quem sou eu para não respeitar a sua opinião, não é verdade? Mas eu tenho orado ao Senhor para que essas pessoas elas tenham um encontro com Deus e elas entendam que há um Criador por trás de todas as coisas, que o homem ele não veio do macaco, ele não veio de uma explosão cósmica, que não existe o Big Bang, né? É evolução humana como muitas pessoas pensam, é algo contraditório à palavra de Deus. Deus ele é o Criador de todas as coisas. Então haverá um tempo, chegará um dia em que Yeshua Hamashia Menach Zeret, Jesus Cristo de Nazaré, ele irá se revelar para as pessoas de uma maneira tão grande, tão forte, tão poderosa, em que as pessoas irão reconhecer que há um Deus, que há um Senhor, não só um Salvador, mas que há um Senhor por trás deste universo. E irão confessar para a glória de Deus Pai, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e irão se prostrar, se ajoelhar, reconhecendo que há um Criador, que há um mantenedor que rege este universo. Que Deus nos abençoe esta tarde, hoje e sempre, em nome de Jesus.